Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já comecei com a garganta meio seca. O livro de João, o capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava preocupado em trazer a palavra do Senhor e o Senhor me tocou para ler esse texto, um milagre que Cristo fez, né? O livro de João, capítulo 11, verso 1. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Senhor, temos aqui a Tua palavra, que é, Pai, para nós a melhor palavra, honrada por nós, que nós honramos, que nós observamos. Senhor, essa palavra que Tu deixaste para nós, Senhor Deus, esses, Senhor, milagres que Tu deste para aqui, Senhor, nós falarmos nessa noite. Por isso, usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, para a glória do Teu nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje nós vemos assim uma incredulidade tão forte no meio da sociedade, do povo. Uma época que muitos assim não têm compromisso, não creem em nada, e muitas vezes até eles assim procuram, né, em religiões, procuram em outras coisas para satisfazer os seus próprios desejos, muitas vezes. Eu estava ali na firma e conversando com o rapaz, e perguntei qual que era a sua religião, e ele falou: é uma religião lá da Índia, ou coisa assim. E eu, meu Deus, como as pessoas procuram umas coisas tão horríveis, tão erradas. E daí, mas eu falei, e lá eles falam de Deus, e como é que é o Deus, e começou a falar os nomes tudo, né, daqueles lugares que eu não entendi nada. E que em Jesus, daí falou que era um orixá, imagina, misericórdia. Eu fiquei assim: Jesus amado, as pessoas estão desesperadas, elas estão procurando algo para satisfazer a si mesmas, eles estão procurando algo para fazer os seus, da forma que cabe a elas, e esquecem de procurar ter, né, realmente assim uma experiência com um Deus que é verdadeiro, um Jesus que faz milagres. Eles não conhecem essas coisas. E eu falei para o rapaz: olha, eu não estou preocupado com a religião, eu estou preocupado com a salvação dessas pessoas. Será que eles vão para o céu? Que céu que eles vão, né, com uma pessoa dessa forma? E eu ali falando, e ele já tinha dito para ele: olha, e perguntou para ele se a família dele era uma igreja, falou que era, né? Eu falei: poxa, e ele sair dos evangelhos e entrar numa seita dessa, misericórdia. Então isso, irmãos, é uma geração que está assim, sem responsabilidade, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso em saber o que realmente nos faz diferente deles, né? E essa passagem que eu li aqui, a gente vê que naqueles tempos já tinha isso, homens com pouca fé. Realmente eu esqueci de dizer aqui o tema da nossa mensagem: milagres sem fé é impossível. Então eram homens que muitas vezes estão sem fé. A gente vê os discípulos que estavam ali junto com Jesus, eles não tinham fé que Jesus podia ir lá fazer aquele milagre. Eles estavam ali e começaram: Senhor, eles vão te apedrejar, já quiseram te apedrejar, e nós vamos voltar para aquele lugar. E ali Jesus falou: olha, ele disse aqui para eles assim: o dia tem 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz.
Então, são pessoas que andam sem luz, pessoas que estão assim, não enxergando o milagre que Jesus pode fazer, e eles estão andando em trevas. Aí nós vemos muitas pessoas assim, que estão em trevas e não conseguem uma solução, e por isso que Jesus disse para ele: ó, se você andar na luz, vocês andar na direção de Deus, vocês vão receber o milagre da sua vida, aquele milagre que eles tanto querem. E para nossos dias nós vemos essas pessoas assim. Ali vimos assim Tomé falando: olha, Senhor, nós vamos para lá e vamos ser apedrejados novamente, mas vamos contigo, Ele foi ainda mesmo assim: vamos se morrer contigo, Como que se disse, não acreditando que Jesus ia lá e ia fazer esse milagre. E por isso nós vemos essas pessoas no tempo de hoje que não crê que Deus faz milagre no nosso meio, através do seu povo. Eles não têm autoridade, eles não têm nenhuma forma para realmente se apresentar para que o milagre possa acontecer, mas nós temos o nome do Senhor Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, os milagres acontecem. E eu disse para eles: olha, eu sou um milagre, eu estou aqui vivo porque Deus fez um milagre na minha vida. Ele me curou, porque Ele realmente tem um objetivo em dar um milagre para nós, para que nós possamos servi-lo e fazer a sua vontade. E eu quero dizer, irmãos, que há 3 tipos de vidas, Naquela época havia realmente esse povo que estava ali junto com Jesus, vivendo com Jesus, vendo os milagres e ainda duvidando. Eles andavam com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, Jesus tinha mostrado quantos milagres para eles, e eles assim mesmo duvidando que Deus podia levantar aquele homem, dar a cura para aquele homem. E assim a gente vê a incredulidade pairava naquelas vidas, na vida de Tomé, nos discípulos, de Marta e de Maria, que não estavam acreditando que Jesus ia levantar aquele homem daquele lugar. E por isso eles chegaram e começaram a questionar Jesus, Jesus, 4 dias, já está fedendo, já está... Mas Jesus, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E hoje, se nós crermos, nós vamos ver o milagre. Seja qual for o milagre que nós estivermos precisando, Deus está pronto para revelar. Se nós crer, se nós acreditar e não duvidar, o impossível pode ser feito. E assim, irmãos, ele foi e chegou lá, e mandou tirar aquela pedra, ele mandou eles assim, ele orou e pediu para que Lázaro viesse para fora. Ele veio, e eles todos viram que há um Deus que pode mais, que vence a morte, que vence as barreiras da incredulidade, que vence o medo, da desconfiança. E esse é o nosso Deus, que faz coisas impossíveis e pode fazer nos nossos dias, porque Ele está no nosso meio. Eu sempre vejo, irmãos, como Deus foi fiel para mim na minha jornada. Nós chegamos nessa igreja, criança de tudo, e Deus já trouxe o seu servo aqui e revelou que estava com uma enfermidade na minha mente, no meu cérebro, e na mesma hora que Ele mostrou para o pastor que estava aqui, ele orou e Deus curou no mesmo instante, porque eu não conseguia desenvolver. Eu não conseguia aprender, eu ia acabar morrendo numa cadeira paralisado, porque não ia conseguir desenvolver. Mas Deus colocou o seu dedo na minha mente e Ele me deu a cura. E minha mãe também, que está aqui também, curada de sangue, de câncer. Tinha 30 dias só para sobreviver, mas ela foi fiel e permaneceu, e hoje ela está aqui para realmente testemunhar a cura, e de muitos outros irmãos. Quantos irmãos aqui que nós pedimos para estar testemunhando, vão estar realmente falando dos milagres que Deus faz no nosso meio, e eu creio que Ele está aqui e pode fazer essa obra maravilhosa, basta nós crer. E por isso nós vemos nesses dias também que tem muitas pessoas que ouvem isso, mas não creem. Eles duvidam do poder que há no nome de Jesus. Eles querem outras coisas, procuram outros meios para se recuperar, mas não Jesus. É o mal da nossa juventude, que é uma juventude realmente que está distante
que está longe de Jesus, que precisa conhecer esse Deus que nós conhecemos, e por isso nós temos que interceder por eles, porque eles vão ser realmente alcançados se nós levarmos esse testemunho aos seus corações. E por isso que nesse tempo a gente pode ver que muitos estão desesperados, enfermos, procurando lugares para se refugiar, mas somente na presença de Deus há um refrigério, há um conforto, há um escape para nós. E ali, irmãos, a gente vê outros personagens, como aquele homem que estava com lepra, que foi até Eliseu e procurou socorro para ele. E ele realmente foi e obedeceu e foi curado. Irmãos, são tantas coisas aqui que nós temos exemplo da palavra do Senhor. Se nós pararmos para observar quantos paralíticos Deus levantou dali para realmente saltar e andar e fazer a obra de Deus, porque Deus não quer ver o seu povo sofrendo. Deus de maneira nenhuma quer que nós sofra. Ele quer que você seja próspero, abençoado e seja curado também, seja o qual for o sentimento que esteja realmente no teu coração. Ele está pronto para tocar o teu sentimento, está pronto para recuperar você, porque a obra de Deus tem sido feita no nosso meio para a glória dele, para o louvor do nome do Senhor Jesus. E por isso hoje, irmãos, nós estamos aqui vendo que Deus está pronto para que todas as enfermidades, seja ela lepra, seja ela câncer, seja ela depressão, tudo entregue aos pés do Senhor Jesus, apresente para Ele, que Ele vai estar solucionando. Eu estava ali no meu serviço e um rapaz chegou para mim e contou que agora esses dias, não sei se alguém soube aqui, de um senhor que acabou se matando, um senhor muito rico. O homem tinha dinheiro, tinha bastante serviço, uma empresa, empresário, funcionário, tudo, mas daí resolveu tirar a vida. E perguntaram para ele, olha, se Deus... Ele falou, eu não creio em Deus. Imagina, por isso que acaba se matando. Ele não tinha ninguém para se apoiar. Deus realmente não estava no coração dele. E a única solução que ele teve foi que tirar a vida. E é isso que o inimigo faz. O inimigo, a única coisa que ele presta para fazer é fazer com que as pessoas arranquem a sua vida, tire as suas vidas, e por isso ele veio para destruir e matar. Mas em nome de Jesus, ele perdeu, e esse homem Deus levantou, porque a morte não teve força para segurá-lo, e em nome do Senhor Jesus ele ressuscitou e levantou para estar junto com Jesus. Por quê? Jesus o amava, como Ele ama a mim e ama você. Aquele que Ele amava, como diz a palavra, assim, aquele que estava enfermo, Lázaro, que Ele amava. Jesus se preocupava com aquele homem e se preocupa com nós hoje em dia. Ele está pronto para ver, até mesmo chorar, como Ele chorou naquela situação. Ele estava ali diante daquele povo e acabou chorando por amor àquelas vidas que estavam ali. E hoje Deus se preocupa com cada um de nós, e por isso nós estamos aqui para agradecer Ele nesta noite e para testemunhar que somos um milagre para Deus, feitos por Deus para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé nesse momento.